Continua a temporada de convenções partidárias para a definição dos candidatos. Maicon Mendes, boa noite para você. Você vem acompanhando tudo de perto, né, Maicon? Tivemos novidades hoje, saíram mais candidatos? Olá, Brau, boa noite para você e boa noite à audiência do Jornal Jovem Pan. Sim, mais novidades. Hoje o PSD lançou de forma oficial Tarcísio Gomes de Freitas e o vice Felício Ramil para concorrer ao governo do estado de São Paulo. Essa convenção aconteceu na região da Bela Vista. Eu estive lá, conversei com os dois, conversei também com o Gilberto Kassab. Mas antes de entrar em detalhes sobre as propostas de Tarcísio, aconteceu um jogo de cena que deixou o Gilberto Kassab extremamente irritado. Por exemplo, o PP e o Patriotas, que apoiariam Tarcísio Gomes de Freitas, não vão mais apoiar Tarcísio Gomes de Freitas. Inclusive, as caravanas que deveriam estar lá nessa convenção nem lá apareceram. É porque os dois partidos, as duas legendas, agora mudaram de lado. Vão apoiar Rodrigo Garcia, do PSDB, atual governador do estado de São Paulo, que tenta a reeleição. E com isso, Rodrigo Garcia agora já tem pelo menos 9 legendas de apoios políticos para essas eleições. Isso deixou o Gilberto Kassab extremamente irritado. Eu conversei diretamente com o Tarcísio Gomes de Freitas, perguntei a ele sobre as propostas de governo. Ele disse que pretende criar alternativas para tirar a população do desemprego. Ele cravou para toda a imprensa que tem como sim acabar com a Cracolândia de São Paulo. E eu também perguntei a ele sobre as urnas eletrônicas e ele não ficou em cima do muro. Ao contrário do que diz o presidente da República, Jair Bolsonaro, que sempre publicamente, com vídeos gravados em depoimentos, ele mesmo questiona as urnas eletrônicas, Tarcísio Gomes de Freitas deu uma declaração que não vai de encontro ao presidente. Ele me respondeu assim primeiramente: Maicon, se eu não confiasse nas urnas eletrônicas, eu jamais tentaria algum cargo público. Aí eu perguntei novamente a Tarcísio Gomes de Freitas: Tarcísio, mas o seu entendimento não é o entendimento do presidente da República, Jair Bolsonaro. E ele me respondeu: Maicon, as urnas são invioláveis. E a gente recolhe agora um trecho do que ele disse nessa entrevista que vocês acompanham a partir de agora. O que o presidente tem colocado é o que já foi objeto de um inquérito, então ele não está inventando nada e no final das contas muita gente tem essa desconfiança. Quem anda na rua está sentindo isso. Então no final das contas eu entendo que o diálogo é o caminho para que a gente apare arestas e mostre que o sistema é inviolável. Eu tenho minha confiança no sistema, tenho minha confiança nas urnas, mas entendo que um debate sério, um debate desapaixonado, desarmado, é importante para que essa confiança chegue a todos os cidadãos. E sobre a convenção do MDB, Maicon, ao que tudo indica, o caminho de Simone Tebet à homologação não será nada fácil, né? Quais as novidades? Nada fácil, Brau. Agora ganhou mais um capítulo a convenção do MDB, que acontece na próxima quarta-feira, dia 27 de julho. O que acontece é que o senador Renan Calheiros, do MDB, promete judicializar essa convenção se caso Baleia Rossi, o presidente nacional do partido, ele não abra o diálogo. Nos bastidores, Baleia Rossi disse que tem 27 líderes do MDB apoiando Simone Tebet para a candidatura à presidência da República. Na prática, isso não está acontecendo não, viu, Brau? Na prática, 11 líderes já têm um apoio formado ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. E Renan Calheiros quer sim um diálogo mais aberto com Baleia Rossi, que tenta de todas as formas emplacar Simone Tebet. Até o momento, ninguém sabe quem vai encabeçar essa chapa presidencial da famosa terceira via do MDB. Será que é Simone Tebet? E ainda o nome de Michel Temer corre muito forte nesses bastidores, Brau. Vamos acompanhar, teremos desdobramentos. E por falar em judicialização, qual a situação atual de Eduardo Cunha, Maicon? E não é que nesta sexta-feira ganhamos um novo capítulo do livro Eduardo Cunha? Ele teve de volta todos os poderes políticos. Inclusive, pode sim se candidatar nessas eleições em 2022. Ele já havia dito isso antes, a gente já tinha noticiado aqui no Jornal Jovem Pan que ele tinha a pretensão de ser pré-candidato a deputado federal por São Paulo. E não é que ele ganhou de volta os direitos políticos? Quem deu esses direitos políticos a Eduardo Cunha foi o desembargador do Regional da Primeira Região, Tribunal Regional Federal, o magistrado Carlos Brandão.
ele disse que, abre aspas, o direito político de Eduardo Cunha, na atual conjuntura, fere os princípios fundamentais. Mas disse também que essa decisão dele pode ser revista. Todo mundo sabe que Eduardo Cunha foi condenado na Lava Jato, ele teve 2 condenações. Uma condenação, eu estou com os dados aqui, 15 anos e 11 meses de prisão. Depois ele conseguiu reverter essa prisão em domiciliar, mas é o mesmo TRF-1 que tirou aquela condenação de mais de 24 anos por diversos crimes. Agora, você que está acompanhando a gente, Eduardo Cunha teve os direitos políticos retomados para ele e ele pode sim se candidatar a um cargo público. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. Então, Maicon Mendes com o balanço das últimas informações que vão movimentando o xadrez político partidário para as eleições desse ano. Obrigado, viu, Maicon, pelas informações. Boa noite. Miguel Daúde, vamos começar falando sobre o ex-ministro Tarcísio de Freitas, que teve a candidatura homologada hoje na convenção partidária e com um apoio importante, né? O apoio do PSD, de Gilberto Kassab, apesar de não ser um apoio unânime do partido, né? Na disputa presidencial, por exemplo, o PSD optou pela neutralidade, tem um grupo importante da legenda que defende apoio a Lula e aí por essa divisão interna não foi declarado apoio público a nenhum dos candidatos à presidência. Mas no caso do governo de São Paulo, sim, o apoio do PSD e de Kassab é ao ex-ministro Tarcísio, que ele ganha com essa aliança, Daúde? Bom, ele começa a construir, né, uma base de apoio à sua candidatura. Mas, Brown, o importante é que nós saibamos que o candidato, hoje, ele tem um peso preponderante. O eleitor nem sabe o que é PSB, PSD, PP, né? O eleitor não sabe disso. Quer dizer, isso serve para cidades onde tem o comando desses partidos, que pode haver ali um executivo que passe a apoiá-lo. Então, dessa forma, eu acho que o Tarcísio ele continua na sua trajetória. O que me estranhou muito ali foi o PP, né, do ministro do Bolsonaro não apoiá-lo aqui em São Paulo. Mas ele está indo bem, a posição dele quanto à relação às urnas foi muito boa. Eu acho que ele tem um bom caminho pela frente. Falando em racha, em divisão interna, Constantino, o MDB, no momento decisivo, agora prestes às vésperas da convenção partidária, se vê dividido, né? Um grupo importante do partido, capitaneado pelo senador Renan Calheiros, querendo apoiar Lula já no primeiro turno, desembarcar do projeto presidencial da senadora Simone Tebet. Como é que você está vendo essa divisão do MDB, Constantino? O MDB é o partido mais fisiológico de todos e olha que a concorrência é bastante acirrada. O Renan Calheiros é aquele que elogia ele mesmo no tweet, né? Não se dando conta de que estava usando ainda a conta oficial dele, né? Algum assessor falando boa, deputado, senador, Renan, sei lá, e de fato, né? É até constrangedor alguém elogiar publicamente Renan Calheiros, então a gente pelo menos concede a coragem de fazê-lo. O Renan Calheiros, junto com Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, formava aquele trio da CPI da Covid, a CPI mais circense e absurda de todas, que servia justamente de palanque para o Lula. Então esses são os acordos costurados nos bastidores pelo ex-presidente Lula. Agora, Brown, qualquer partido que tenha uma divisão interna de gente querendo apoiar Lula de um lado, gente querendo apoiar Bolsonaro do outro, está dizendo claramente que é um partido que é uma geleia ideológica, que não tem nenhum tipo de pauta, nenhum tipo de agenda que sustenta de uma maneira mais firme. Ou seja, é um atestado de fisiologia. Porque como é que nós vamos aceitar que, em relação a aborto, em relação à legalização das drogas, em relação à visão econômica, se é mais liberal como a americana ou se vai seguir a China, a Argentina, a Venezuela, como é que a gente vai aceitar que em temas tão polêmicos, tão delicados, cada candidato apresente uma visão de mundo diametralmente oposta? Um mira no exemplo de Venezuela e Cuba, o outro dos Estados Unidos, e por aí vai. E um partido inteiro está dividido. Uma ala quer apoiar Cuba, outra ala quer apoiar Estados Unidos. Isso não faz nenhum sentido. Então isso, para mim, mostra muito que esse centrão fisiológico aí não quer saber mesmo de nenhum tipo de agenda, de pauta, a não ser o poder.